A gente acha que conhece o planeta Terra, correto? Mas a verdade é que a natureza parece um roteiro de ficção científica escrito por um maluco. De internet subterrânea feita de fungos, a democracia entre búfalos. O mundo selvagem é muito mais estranho do que parece. Esqueça tudo o que você aprendeu na escola, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar 15 fatos sobre a natureza que provam que a realidade é insana. Eu sou o narrador e sejam bem-vindos ao canal do Kimal. Número 1. A internet das árvores. Você acha que as árvores estão lá paradas sem fazer nada? Errado. Elas possuem uma rede subterrânea complexa, formada por fungos micorrízicos, apelidada pelos cientistas de Wood Wide Web. Através dessa conexão nas raízes, elas trocam nutrientes e até enviam alertas químicos se uma praga estiver atacando, avisando as vizinhas para prepararem suas defesas. Basicamente, é o grupo de WhatsApp da floresta, só que sem as correntes de bom dia da sua tia. Número 2. Golfinhos têm RG. Sabe quando sua mãe grita seu nome completo e você gela? Os golfinhos fazem quase isso. Pesquisas mostram que eles desenvolvem um assobio assinatura, único na juventude. Eles usam esse som específico para chamar uns aos outros no meio do oceano. É a única criatura, além de nós, comprovada a fazer isso. Agora, imagina a seguinte situação. Um golfinho gritando para o outro: "Ô, Jefferson das nadadeiras, sai daí que tem tubarão." Número 3. A democracia dos búfalos. Esqueça a monarquia do Rei Leão. Entre os búfalos africanos, quem manda é o voto. Quando precisam decidir para onde a manada vai migrar, as fêmeas adultas se levantam, olham para uma direção específica e deitam de novo. A direção que tiver mais olhares, ganha, e o grupo todo se move para lá. E o melhor, se der empate, o grupo se divide. Política civilizada. Aprendam, humanos. Número 4. Bambu, o Fórmula 1 das plantas. Se você acha que seu cabelo cresce rápido, espere até ver o bambu. Ele detém o recorde mundial do Guinness como a planta de crescimento mais veloz da Terra. Algumas espécies conseguem crescer quase 90 centímetros em um único dia. Isso dá quase 4 centímetros por hora. Se você ficar parado olhando por muito tempo para um broto de bambu, é perigoso levar uma cutucada no olho. 5. O GPS das abelhas é uma dança. As abelhas não usam Google Maps, elas usam o rebolado. Quando uma exploradora encontra flores ricas em néctar, ela volta para a colmeia e faz uma dança específica em forma de 8. O ângulo da dança em relação ao Sol indica a direção, e a vibração do corpo diz a distância exata. Resumindo, elas garantem o almoço na base da coreografia do TikTok. Número 6. As árvores versus estrelas. Essa aqui é de bugar o cérebro. Astrônomos estimam que existem entre 100 a 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia, a Via Láctea. Parece muito, não é? Mas estudos recentes, usando mapeamento por satélite e contagem em solo, estimam que existam mais de 3 trilhões de árvores na Terra. Pois é, tem mais madeira aqui embaixo do que luz lá em cima. Ponto para a Terra. 7. O T-Rex virou um frango? Se você olha para uma galinha e não sente medo, talvez devesse. Desde os anos 60, a ciência confirmou: as aves são o único grupo de dinossauros que sobreviveu à extinção. Elas pertencem ao grupo dos terópodes, o mesmo do Velociraptor e do Tiranossauro. Muitos dinos, inclusive, já tinham penas e não escamas. O rei dos dinossauros não desapareceu, ele só evoluiu para uma versão menor. Número 8. Baleia azul, o titã dos mares. Falando em gigantes, a baleia azul humilha qualquer coisa que já viveu, inclusive os maiores dinossauros. Elas chegam a 30 metros e pesam 200 toneladas. Só a língua dela pesa o mesmo que um elefante inteiro. E o coração é do tamanho de um carro popular, tipo um Fusca. Dá para uma criança nadar dentro das veias dela. Mas por favor, não tente fazer isso no próximo verão. 9. Florestas fabricam chuva. A gente aprende que a chuva molha a floresta, mas a floresta também faz a chuva. É a teoria da bomba biótica. As árvores liberam tanta umidade na atmosfera, através da transpiração, que criam rios voadores. Essa umidade altera a pressão atmosférica e puxa o ar úmido do oceano para dentro do continente. Basicamente, a Amazônia é o ar-condicionado e o umidificador do mundo, ligados no máximo. 10. Memória de elefante não é lenda, o ditado é real. O cérebro do elefante é enorme e tem um lobo temporal
a área responsável pela memória, muito mais densa que o nosso. Matriarcas conseguem lembrar onde encontraram água há 30 anos atrás, durante uma seca, e guiar a manada inteira para lá. Eles também se lembram de amigos e de inimigos. Então, se você chateou um elefante em 2005, ele ainda lembra da sua cara, viu? Cuidado. 11. Tubarões são mais velhos que árvores. Os tubarões são os verdadeiros boomers do oceano. Eles apareceram há cerca de 400 milhões de anos. Para você ter uma ideia, os dinossauros surgiram muito tempo depois. E o mais chocante, os tubarões já existiam antes mesmo das árvores evoluírem na terra firme. Eles sobreviveram às 5 extinções em massa. Respeita o vovô do mar. Número 12. A empatia dos golfinhos. Voltando aos golfinhos, eles não são apenas inteligentes. Eles parecem ter bússola moral. Existem inúmeros registros, desde a Grécia Antiga, de golfinhos salvando humanos de afogamentos ou fazendo círculos ao redor de navegadores para protegê-los de tubarões. A ciência ainda não sabe explicar exatamente o porquê desse altruísmo. Eles são tipo os salva-vidas do mar, só que sem o shortinho vermelho apertado. 13. Árvores que lutam com Kung Fu. As plantas parecem passivas, não é? Mas algumas sabem até brigar. Quando acácias são comidas por girafas, elas bombeiam taninos tóxicos para as folhas em minutos, deixando o gosto horrível e indigesto. E mais, elas liberam um gás etileno que viaja pelo ar e avisa as acácias vizinhas para fazerem o mesmo antes das girafas chegarem por lá. É o sistema de defesa, sai pra lá, mais sofisticado da natureza. 14. O para-raio de Zeus. Na mitologia, o carvalho é a árvore de Zeus, e a ciência explica o porquê. Por ter canais de água muito profundos e casca rugosa, os carvalhos acumulam mais umidade e são estatisticamente mais propensos a serem atingidos por raios do que outras árvores. Nossos antepassados notaram isso e criaram um mito. Agora você sabe que não deve ficar embaixo de um carvalho quando estiver chovendo. Número 15. A farsa da baleia assassina. E para fechar, a baleia assassina é uma mentira. Primeiro, ataques a humanos na natureza são raríssimos. Segundo, e mais importante, a orca não é uma baleia. Biologicamente, ela pertence à família Delphinidae, ou seja, a orca é, na verdade, um golfinho bombado que cresceu demais. Ela é, basicamente, aquele primo maromba da família que todo mundo tem medo de encarar no Natal. E aí, qual desses fatos te surpreendeu mais? Se você gostou de saber que árvores fofocam e tubarões são imortais, deixe o like e se inscreva para mais curiosidades. Até a próxima!